Bom, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao mini curso sobre a obra do Lima Barreto. Espero que estejam todos animados aí para conversar um pouquinho sobre o Lima. Eu gosto da obra do Lima, sobretudo por conta da crítica, né? Ele nem sempre foi consenso entre a crítica literária, então a gente vai analisar um pouquinho disso. E o meu foco de pesquisa no Lima é a construção da sátira, tanto que isso aparece até no título do mini curso, que é Lima Barreto e Sátira, desvendando o processo criativo do escritor no cenário literário brasileiro. Então a gente vai investigar aí como que ele se propõe a construir os contos, os romances, as crônicas, enfim, intencionalmente em um processo aí que é satírico. Aí a gente vai conversando sobre isso no decorrer da aula. Pode passar, Matheus. Então, só para eu me apresentar brevemente para vocês, a minha formação é em letras, mas eu me interesso, sobretudo, por essas relações entre o texto literário e histórico. Eu sou mestre em estudos literários pela Unesp de Araraquara, eu defendi minha dissertação em maio do ano passado, intitulada Aspectos do Processo Criativo de Numa e a Ninfa, que é um romance do Lima que a gente vai analisar, inclusive, na segunda aula do minicurso. Eu sou licenciada em Letras Português e Inglês e Letras Português e Literatura. Eu fiz minha faculdade na Unifacef, que é uma faculdade da cidade onde eu moro, que é Franca. Atualmente eu curso uma especialização em Língua Portuguesa e Produção de Textos pela Universidade Federal de Minas Gerais, essa mais voltada para o ensino. Eu atuo como professora da Educação Básica na cidade de Franca, onde eu moro, tanto com aulas de literatura quanto aulas de gramática e redação. Faço parte do GELIT, que é um grupo de estudos literários, e este grupo maravilhoso, né, que é o grupo de estudos de História e Literatura. E como eu falei para vocês, é uma área que eu gosto bastante e que sempre foi do meu interesse pesquisar. Pode passar, Matheus. Bom, só para a gente entender um pouquinho e situar como que serão os encontros. Então, o primeiro encontro, que é hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a vida e a obra do Lima Barreto, o contexto de produção que ele escreve, inclusive algumas problemáticas que a gente pode colocar nesse contexto, porque o Lima é definido como um pré-modernista, e aí esse tema já é um pouco problematizado nos estudos literários, a gente entra nisso. Uma questão que eu acho muito interessante, que são os comentários da crítica sobre as obras barretianas, especialmente Numa e a Ninfa, é uma obra muito criticada do Lima, não só essa como outras, e aí a gente entender por que os procedimentos que ele adotava eram criticados, né? O Lima foi incompreendido, foi um autor incompreendido, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas então é interessante a gente entender como que a crítica da época recebia os escritos do Lima Barreto, inclusive alguns anos depois. Depois a gente conversa um pouquinho sobre esse viés militante da obra do Lima Barreto, que também é fundamental para que a gente compreenda, e é nesse sentido que entramos na questão do ele entre esses fatos e a literatura, né? Entre os fatos históricos que ele vivenciava e como que ele passava isso para a literatura. E aí a gente vai analisar alguns trechinhos de crônicas. Eu selecionei também uma crônica chamada O Pistolão, para a gente fazer a leitura, que é uma crônica bem curtinha, dialogada, e que a gente consegue condensar tanto as questões estilísticas que acontecem na obra dele, quanto esse plano crítico. Então, plano estilístico, narrativo e crítico. E aí, na semana que vem, a gente aprofunda um pouco mais nessa questão da sátira, entendendo o que é a sátira, como que ele constrói obras satíricas, e especialmente analisar Numa e a Ninfa. No mestrado, então, foi a obra que eu estudei como ele criou essa obra, né, como ele pensa nisso, porque Numa e a Ninfa nasce de um conto que tem esse mesmo nome, e como que ele faz isso em um processo criativo híbrido, né, que transforma tudo isso em uma sátira, que aí a gente analisa mais profundamente na semana que vem. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Então, prosseguindo, por favor, Matheus. Bom, no primeiro slide nós já tínhamos uma foto do Lima, né? Aqui é mas aquela foto é durante uma internação dele. Eu já vou falar um pouquinho sobre essas internações que ele teve.
Essa outra foto foi no momento em que ele foi ser jurado, né? Então aí a gente consegue perceber que ele tá bem vestido e tudo mais. E eu gosto de começar sempre com uma frase dele que está presente em um ensaio que até a gente vai ler novamente, que é: desde que me meti nessas coisas de letras, foi com toda decisão, sinceridade e firme desejo de ir até o fim. Eu gosto dessa frase para começar porque ela condensa muito bem o que foi o Lima Barreto enquanto ser e escritor. Então, realmente, né, ele decidiu fazer isso, então isso já mostra para nós essa questão intencional, ele tinha essa intencionalidade de escrever, e esse firme desejo, né, de ir até o fim, e assim ele o fez, né? O Lima vive muito pouco, mas o pouco que ele vive, ele deixa para nós uma galeria enorme aí de escritos. Pode passar, Matheus. Bom, então só para contextualizar um pouquinho sobre a vida dele, então, na verdade, ele se chama Afonso Henriques de Lima Barreto, e ele nasceu a 13 de maio de 1881, ou seja, exatamente 7 anos antes da abolição, fato que marca ele profundamente, afinal de contas, ele era, né, um neto de escravizadas. Quando ele tinha, né, os 7 anos de idade, que era o aniversário dele, o pai o leva para assistir as festas, né, em relação à comemoração da assinatura da Lei Áurea. Então, ele é carioca, né, e ele até escreve uma crônica anos depois, que é a Crônica Maio, em que ele relata um pouco como que foi isso, que a data foi sim festejada, né? Era aquele momento, ainda mais ele criança, imaginando o que era, e as pessoas gritavam livre, e ele, né, não entendia muito bem o que era aquilo. E aí, anos depois, ele reflete, né? Como estamos longe de ser livres. Então, essa postura crítica que ele tem anos depois em relação a essa data. Mas, enquanto criança, é uma data que o marca profundamente. Ele era filho de um tipógrafo, João Henriques, e de uma professora, a Maria Amália. Só que um pouquinho antes, né, desse acontecimento da abolição, em dezembro de 87, quando ele tinha apenas 6 anos, ele perdeu a mãe. A mãe dele morreu vítima de tuberculose, que também é um fato que vai marcar a vida dele, um pessimismo e tudo mais. Ele, inclusive, tem um conto que se chama O Último Assassinato de... O único assassinato de Cazuza, em que ele reflete, né, a gente tem um narrador refletindo sobre a perda da mãe, que molda o caráter e tudo mais. Então, alguns estudiosos colocam, né, essa crônica como um tom autobiográfico, que ele também se coloca ali. Essa é uma característica que a gente vai ver dos escritos do Lima. Tem muito do Lima Barreto nos escritos, mas não é só isso. Então, esse procedimento que muitas vezes ele foi criticado, que a gente vai comentar, mas não era só isso, né? Ele não estava falando somente dele. Tem uma construção estética e tem muito mais ali. Bom, então o que a gente tem aqui? A gente tem um Lima já criança, né, que passa por vários acontecimentos, então perde a mãe, depois presencia um fato importantíssimo para o país, né, que é a assinatura da Lei Áurea, e no ano seguinte ele acompanha a proclamação da República. Então, ele nasce em um país que é escravista, que está em regime monárquico, ou seja, mesmo criança, ele acompanha essas mudanças que ocorrem no país, né? Porque isso perdura pelos anos seguintes. E ele sempre teve esse olhar muito crítico, muito atento para essas mudanças sociais ocorridas no país, sociais, políticas, econômicas. Um ano depois de proclamar a República, o pai do Lima Barreto foi nomeado escriturário das colônias de alienados da Ilha do Governador. É um fato importante porque é um local que ele passa a visitar. O pai não gostava, né, do ofício que fazia, depois nem ele futuramente vai gostar do que ele faz. Pode passar, Matheus. Os pais dele eram muito preocupados com a educação, então
ele se matricula na Politécnica para cursar engenharia civil, mas após séries de reprovações, ele desiste do curso, ele abandona em 1903. Aí, um ano antes, né, em 1902, quando o pai dele enlouquece, fica para ele a tarefa de cuidar da família. E aí ele resolve prestar um concurso público, ele se torna amanuense da Secretaria de Guerra, ofício que detestava. Então, o amanuense seria um copista, né? Seria alguém que trabalha ali nessa repartição, com documento e tudo mais. Inclusive, quando ele presta esse concurso, eu, como professora, sempre comento isso com os alunos, né? Porque ele fica em segundo lugar, porque ele tira uma nota um pouco abaixo na prova de caligrafia, porque a letra dele era muito feia, né? Ele não tinha uma letra aí bonita, né? E ele fica em segundo lugar. Inclusive, ele tem uma crônica, esta minha letra, em que ele reflete o tanto que isso atrapalha ele, porque ele reclamava que, às vezes, os jornais publicavam alguma coisa errada, que não era aquilo que ele tinha escrito, e às vezes perdia até a coerência daquilo, que colocava uma palavra no lugar da outra, porque não entendiam a letra dele. Então, ele também tem essa crônica que ele reflete sobre essa letra aí, que colocava ele em algumas situações desagradáveis. Bom, ele detestava esse ofício, né? Ele não gostava. E aí, o que acontece? Ele escreve, né? Ele já escreve, tem essa vontade, começa a contribuir para jornais e tudo mais, mas, como eu já adiantei, ele nem sempre foi bem aceito e compreendido. Então, abalado pelos problemas familiares, por alguns insucessos na carreira de escritor, ele passa a beber, vive intensas crises de depressão, fato que o levou 2 vezes ao Hospício Nacional, uma em 1914 e uma em 1919. Né? Tem um fato interessante também sobre essas 2 internações do Lima Barreto, porque durante as internações ele escreve também, e ele já denunciava as péssimas condições desses chamados, né, manicômios. Então, ele, visto, né, como louco, como desequilibrado, mas que, na verdade, ele tinha um olhar muito consciente e muito à frente do tempo dele, inclusive nessas questões. Mesmo ele lá, internado, ele conseguiu ter um olhar crítico e denunciar as condições desse local. Pode passar, Matheus. Bom, eu gosto daí dessa citação, né, do Rosenfeld, para falar um pouquinho sobre o quão trágica e o quão melancólica, né, exatamente, que aqui eu vi o termo depressão não é utilizado por Lima. Esse debate se confunde muito com a melancolia, exatamente, né? Na época não se tinham, né, essas políticas, esses tratamentos, é inclusive algo que ele denuncia, e ele foi visto, né, e as biografias colocam como algo assim, mas é muito dessa melancolia e desse pessimismo, inclusive esse pessimismo e essa melancolia que perpassam a obra dele, ele deixa inclusive registrado no diário dele. Tem uma passagem do diário em que ele vai contar, vai rememorar a questão da infância, e ele vai dizer que aos 7 anos, logo depois que ele perdeu a mãe, né, que eu já comentei, ele foi acusado injustamente de furto, e aí ele teve vontade de se matar, né? Ele deixa isso registrado no diário dele, rememorando a infância. Então, ele sempre teve esse caráter pessimista, melancólico, sempre foi algo que acompanhou ele, né? Só que ele era muito ambicioso, né? Como o Rosenfeld coloca aqui. Então, ambiciosos sonhos de prêmio Nobel, né? Então, ele não consegue, ele tinha esse sonho, não conseguiu entrar nem na Academia Brasileira de Letras, que eu já vou conversar um pouquinho sobre isso. E aí o funcionário, logo aposentado, os afogou em porres que ele curava sono solto nas ruas. Um dos mais importantes escritores brasileiros de seu tempo encontra-se em estado de ruína e abandono e solidão na esquina da Rua do Ouvidor, o lugar mais elegante do Rio. Né? Então, essa questão de que era comum que ele, os registros, né, contam que era comum ele sair, né, para beber e tudo mais, e não voltar para casa, e ficar na rua,
Então, esse estado mesmo de ruína e de abandono. E aí, em 1922, aos 41 anos de idade, ele morre em casa, vítima de um colapso cardíaco. 2 dias depois morre o pai do Lima. Então, o biógrafo dele, né, o Francisco de Assis Barbosa, até conta na biografia que, na verdade, nem sabem se o pai dele chegou a saber que ele morreu, porque foi tudo muito rápido. E o pai dele também tinha algumas questões de saúde mental não tratadas e tudo mais. Então, não se sabe se o pai dele chegou. Ele perguntava pelo filho, o filho já tinha morrido e logo depois ele morre também. Pode passar, Matheus. Bom, para contextualizar esse período que o Lima escreve, para a gente chegar um pouquinho nos escritos dele, o período em que ele escreve é periodizado, né, como pré-modernismo, período pré-modernista da literatura brasileira e tudo mais. Eu vou primeiro trabalhar com essa questão, que é, né, parte da crítica literária e tudo mais, mas depois a gente vai problematizar um pouquinho esse termo. O que é o pré-modernismo? É um período de transição, então a gente tem ali o início do século XX, e é um período de transição, não é uma escola literária, como nós temos, né, barroco, arcadismo, enfim, aqui é esse período de transição mesmo, em que os temas das obras eles têm algumas características: criticar o Brasil arcaico e desenvolver problemáticas sociais. O Alfredo Bozzi vai definir o período como tudo que nas primeiras décadas do século problematiza a nossa realidade social e cultural, tá? Só que o que acontece? Esse termo ele já é contestado aí um pouco pela crítica mais nova, né? E aí eu gosto de usar uma citação do Gabriel Chagas, que é um pesquisador da obra do Lima também, em que ele vai dizer assim: nosso autor foi moderno e talvez ainda mais ousado do que em geral se pensa. Mesmo que a historiografia de nossa literatura o tenha confinado à posição injusta de pré-modernista. Realmente, é esse período muito vago, tanto que em manuais, né, de literatura, tanto da crítica literária, quanto principalmente apostilas, ele é colocado ali, né? Euclides da Cunha, depois vem o Lima Barreto, depois vem o Monteiro Lobato e um pouquinho de Graça Aranha. Eles estão tudo ali no mesmo bolo, né? Até os alunos ficam, pensando na educação básica mesmo, né? Os alunos ficam até um pouco perdidos, né? Eles falam, tá, mas o que tem a ver? E aí, então, assim, é esse termo um pouco vago que hoje a gente já começa a problematizar, e aí eu gosto bastante dessa citação justamente por isso. Ele foi ainda mais ousado, né, como o Gabriel coloca aí nessa citação para nós. Inclusive, a gente vai estudar no decorrer das análises que a sátira dele avança em alguns procedimentos. Então, ele tem aí algumas características de modernidade e tudo mais, e aí ele fica nessa escola, mas só também para a gente entender qual que é o período aí em que ele escreve. Pode passar, Matheus. Ele também reage contra a literatura que estava em voga na época, que era o parnasianismo, então ele reage contra, principalmente em relação à linguagem. Ele critica muito a questão daquela linguagem que era usada, daqui a pouquinho eu vou trazer um trechinho do que ele mesmo fala para a gente analisar. Mas outra coisa que é interessante, o Bozzi vai dizer que existem dois planos na obra do Lima, e eu concordo, eu sigo essa análise sempre para os estudos do Lima Barreto. Então, o primeiro plano é o narrativo, que traz justamente os enredos dos romances, dos contos, mas a gente tem a soma do plano crítico, que localiza o quê? A ideologia do autor, em que sobressai, inclusive, né, o ponto de vista estilístico dele, então toda essa construção e tudo mais. Então a gente sempre precisa pensar nos escritos do Lima, nessa questão que existe um enredo ali, né, então existe o plano narrativo, mas também existe um plano crítico, então a gente precisa analisar as questões irônicas, as questões de linguagem e tudo mais. Deixa eu só acompanhar aqui
Isso, exatamente. Ele mesmo vai dizer isso, né? Que ele não se filia a essas correntes estéticas, só que também ele teve aquela situação em que ele fala mal da Semana de Arte Moderna, né? Então, assim, como daí logo depois, ele não vê o auge ali disso, porque ele morre em 1922, então a gente, na verdade, não sabe o que ele teria produzido posteriormente. Essa é outra questão muito interessante, né, da obra dele, porque como ele morre precocemente, na verdade a gente não sabe se ele teria escrito alguma outra coisa, se ele teria se filiado a alguma corrente depois, né, no modernismo. Não tem muito aí como a gente prever, mas que realmente colocar ele simplesmente nessa definição de pré-modernista é um pouco difícil, porque ele tem, como o Nathan falou, essas antecipações, né? Essa visão crítica e questões de linguagem também, que é logo que eu vou comentar. Pode passar, Matheus. Só trazer essa citação que vai explicar um pouquinho sobre essa literatura militante do Lima e reagir contra o parnasianismo também está nesse texto que ele faz, que ele vai dizer assim: não desejamos mais uma literatura contemplativa, o que raramente ela foi. Não é mais uma literatura plástica que queremos. Percebam como ele vai trabalhar com essa ideia, né? A gente não quer mais uma literatura plástica. E eu gosto bastante disso, né? Encontrar a beleza em deuses para sempre mortos, manequins atualmente, pois a alma que os animava já se evolou com a morte dos que os adoravam. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né? Quem são esses deuses? São os parnasianos, né? São essa ideia de você retomar aí esses valores. E aí ele vai dizer assim: não é isso que nossos dias pedem, mas uma literatura militante para a maior glória da nossa espécie na Terra e mesmo no céu. Ou seja, o Lima ele tinha consciência do momento em que ele vivia, ele tinha consciência das transições sociais, transições políticas, transições econômicas que a sociedade como um todo enfrentava. Ele tinha um olhar crítico para isso e ele via na literatura justamente uma forma de denunciar essas questões. Então, o que ele vai reagir, né, de uma forma muito crítica e observadora? Que esses vícios, que esses costumes, que esses preconceitos da sociedade, especialmente a carioca, né, que é o enfoque ali que ele sempre faz, continuavam praticamente os mesmos. Então, essa literatura dele surge justamente como uma voz que reage contra isso. Essa literatura vista com um propósito maior, com esse propósito realmente para criticar a sociedade. Tudo bem até aqui? Pode seguir, Matheus, por favor. Bom, só para citar algumas obras do Lima aqui, eu não vou ficar me detendo em todas, mas só para situá-los. A primeira que ele publica é Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Depois nós temos Triste Fim de Policarpo Quaresma, Numa e a Ninfa, Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, em que a gente tem o quê, né, já nessas 4 obras? Ele vai fazer denúncias ao preconceito, principalmente preconceito racial, luta contra a mediocridade das letras e da imprensa, a figura ali quixotesca e satírica do Policarpo Quaresma, essa figura aí exagerada, que realmente é criada para provocar o riso. E aí, no Meia Ninfa, que vai ser a obra que eu vou me deter melhor na semana que vem, mas que vai apresentar o quê? A questão política. Então, ele vai apresentar a hipocrisia, a sede pelo poder, ele vai desmascarar essa classe política da época. Depois nós temos também, de novo, esse retrato do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é sempre bem descrito, bem colocado nas obras dele. Pode passar, Matheus. Bom, depois Diário do Hospício e Cemitério dos Vivos, que vão denunciar as más condições desses chamados, né, manicômios nacionais. Eu uso esse termo porque era o termo, né, usado aí. Eu acho muito forte, né, o Cemitério dos Vivos. O Cemitério dos Vivos é um romance inacabado, que ele não termina, né, ele começa a escrever durante a segunda internação, e o título realmente, porque ele é ambientado
em um desses manicômios, em um desses hospícios, e cemitério, né, é um lugar em que nós temos corpos, mas aqui, pelas más condições, pelo jeito que essas pessoas vivem, né, é um cemitério, na verdade, dos vivos. E tem bastante do Lima também nessa obra, e ele escreve também o Diário do Hospício, que é outra obra bem interessante. O Lima tem 2 diários, né? Ele tem o Diário do Hospício e ele tem o Diário Íntimo, que são também fundamentais para a gente compreender a produção ficcional dele. Depois tem Clara dos Anjos, que eu já vi aqui que vocês estavam comentando, um pesquisador incrível, né, que eu admiro demais, que também já citei, já foi citado aqui no chat, é o Gabriel Chagas. O Gabriel Chagas estuda mais detidamente Clara dos Anjos, então quem se interessar aí por essa obra em específico, eu sugiro que procure os escritos do Gabriel, que são maravilhosos, ele trabalha com essa obra, mas que a gente tem essa denúncia ao preconceito racial, exclusão de camadas sociais. É interessante porque Clara dos Anjos, assim como Numa e a Ninfa, também tem o conto, né? Tem o conto com o mesmo título, né? O conto aí homônimo à obra. Então, primeiro ele publica o conto e depois ele publica o romance, no caso de Numa e a Ninfa. No caso de Clara dos Anjos, a obra é publicada depois. Nós temos também os Brusundangas, que é uma das sátiras mais conhecidas dele. Ele vai ridicularizar todos os aspectos, inclusive o literário. Tem um capítulo em que ele vai criticar a figura dos parnasianos. E depois os contos e as crônicas do Lima Barreto, que condensam muito bem todos esses aspectos que eu citei, né? Eles fazem um retrato aí da sociedade. É muito interessante porque a obra do Lima tem essa amplitude de temas, essa galeria muito ampla de personagens. Então ele conseguiu retratar as diversas camadas sociais. Então isso também é bem interessante. E ironizando os problemas do país, que acontece aí nos contos. A gente vai analisar uma crônica mais para o final da aula, que vai dar para a gente entender um pouco como que era essa construção satírica e irônica dele. Pode passar, Matheus, por favor. Bom, aqui é um espaço que eu acho muito interessante, que é justamente o que a crítica falava e ainda, né, comenta sobre as obras barretianas. Desde a primeira obra do Lima Barreto, então a primeira obra que ele publica em 1909, que é Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Para publicar essa obra, ele não consegue uma editora no Brasil, e aí o que ele vai fazer? Ele vai recorrer a um amigo, o Antônio Noronha Santos, que vai levar os originais de Recordações do Escrivão Isaías Caminha para Portugal, né? É interessante porque ele tinha, né, 2 livros escritos já nessa época. Ele poderia ter publicado inicialmente ou Recordações do Escrivão Isaías Caminha ou Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. Só que ele justifica essa escolha. Ele vai dizer que o Gonzaga de Sá é muito calmo e solene, pouco acessível. E que ele quer o Recordações do Escrivão Isaías Caminha porque é esse livro desigual, mas sincero. E aí ele vai dizer o quê em uma carta, né? Que ele queria escandalizar, né? Só que não é o que acontece. Então, o que ele queria era um escândalo. Para publicar, ele precisa abrir mão de alguns direitos, né? Ele tem que fazer isso. Só que o que acontece? Tudo isso que ele esperava, né, de serem completamente citado e tudo mais, não acontece. Então, primeiro, essa obra só seria publicada desde que ele abrisse mão desses direitos autorais. O livro passa a ser comercializado já em dezembro de 1909 no Rio, e a recepção da obra é, então, mais uma das decepções dele. Em 1910, o José Veríssimo, né, em uma carta datada de 1910, ele vai dizer que no livro tem, eu até coloquei aí a citação, um defeito grave, julgo menos, e para o qual chama sua atenção. O seu excessivo personalismo é pessoalíssimo, e o que é pior, sente-se demais o que é.
Então, ele foi criticado porque colocavam, né, como se ele não tivesse ali uma construção estética, como se ele falasse somente dele. Então, desde o início, a gente tem essa problematização, né, desde a primeira obra publicada. Na semana que vem eu vou falar um pouquinho mais sobre Número e a Ninfa, que é uma obra que a gente consegue, inclusive eu fiz isso na minha dissertação, que foi contestar o que a crítica colocava, né? A crítica colocava que a obra não tinha acabamento, que as personagens sumiam e tudo mais, e aí, na verdade, a gente vai ver que era um processo intencional e um dos elementos da sátira. Então, o Lima foi, muitas vezes, realmente o que a gente já citou no começo, incompreendido, né? Essas críticas continuam, né? Elas são colocadas em demais obras. Então, o que a gente consegue perceber? Que como ele rompia, né, com esses padrões literários vigentes, ele pagou, sim, o preço de ser taxado como menor e que as obras dele não tinham essa qualidade literária. Pode passar, Matheus. O Antônio Cândido também é um dos críticos aos escritos do Lima Barreto em alguns momentos. Eu acho interessante trazer isso, né? Ele tem aquele ensaio, Os Olhos Abertos do Espelho, em que ele trabalha com a obra do Lima, em que ele cita a obra do Lima Barreto, e que ele vai dizer que o requisito indispensável para o Lima Barreto era ser uma arte, né, sincera e transmitir as ideias do escritor. Mas, para ele, né, para o Cândido, o autor funde esses problemas sociais e pessoais e que isso afeta a realização do escritor. Aí eu coloco, né, que afeta a realização do escritor e trago a citação do Cândido para a gente entender um pouco isso melhor. Porque se de um lado favoreceu nele a expressão escrita da personalidade, de outro pode ter contribuído para atrapalhar a realização plena do ficcionista. Lima Barreto é um autor vivo e penetrante, uma inteligência voltada para o desmascaramento da sociedade e a análise das próprias emoções por meio de uma linguagem cheia de calor. Mas é um narrador menos bem realizado, sacudido entre altos e baixos, frequentemente incapaz de transformar o sentimento e a ideia em algo propriamente criativo. E aí que a gente consegue condensar muito bem essa problematização da obra do Lima, que é justamente não entender como que ele construía e que era, assim, um processo, intencional, né? Então, foram várias, né, as críticas feitas a esses procedimentos, de enxergá-lo como um escritor que queria tanto denunciar as questões e que ele se tornava um narrador menor, né? Que ele não conseguia passar aquilo com criatividade, com arranjo nas obras. Outra questão que também acontece depois em presença da literatura brasileira, eu não coloquei no slide, mas só para citar, tanto o Antônio Cândido quanto o José Aderaldo Castelo, eles vão comentar sobre a ficção do Lima e vão apontar também, de novo, alguns defeitos da produção dele, como um caráter panfletário nas obras, né? Então, como se ele escrevesse né, com esse caráter aí, e que isso fosse visto como algo negativo. Pode passar, Matheus. E aí, só para finalizar essa parte da crítica, e daqui a pouquinho a gente já vai entender por que ele avança tanto e ele foi, sim, incompreendido, eu gosto também de uma citação do Carlos Nelson Coutinho. Ele tem um ensaio que é bem interessante, que se chama O Significado de Lima Barreto em Nossa Literatura, e ele vai dizer justamente o que a gente encontra muito, né? Que a fortuna crítica do Lima Barreto desperta justamente reações contraditórias, né? Ou são de entusiasmo ou são de rejeição. Então, coloco aqui a citação, deve-se ainda observar que esse entusiasmo se expressa frequentemente sob a forma de uma simpatia calorosa, mas pouco atenta ao essencial, enquanto a rejeição assume muitas vezes o aspecto de um desprezo aristocrático
pelas pretensas debilidades formais do grande romancista popular. E é exatamente, né, eu concordo com essa citação, porque eu acho que é isso que aconteceu por muito tempo e que às vezes a gente ainda consegue também perceber na obra do Lima. Quando ele fala, né, desse desprezo aristocrático, de fato, a obra do Lima Barreto confrontava essas elites do tempo dele, e o estigma perdura por muitos anos. Então, ele é, sim, tomado por um ressentido, por um desequilibrado, por um depressivo, né, como a gente falou no início da aula, principalmente desequilibrado, louco, né, são estigmas que perpassam, sim, a obra dele, o que impede, por muitos anos, que as obras recebessem o reconhecimento do verdadeiro valor. E é justamente isso, apagaram o Lima por muitas décadas. E as referências, acabei de ver o comentário, elas estão, eu acredito que todas elas estão naquele plano do mini curso. Depois eu até checo se todas realmente estão, né, dou uma checada, mas eu acredito que eu coloquei lá também. Eu gosto principalmente desse ensaio do Carlos Nelson Coutinho, eu acho ele bem interessante para trabalhar com essa fortuna. Só que depois o Carlos Nelson Coutinho vai falar mal também de Numa e a Ninfa. Então, semana que vem a gente vai ver o que ele falou e como que dá para a gente confrontar um pouquinho. Então, ele mesmo vai dizer que a fortuna crítica é contraditória e ele também, em certa medida, se contradiz. É o que a Lilian Schwartz tanto comenta, né? Essa ambiguidade do Lima. Ele era ambíguo e ele provoca, né, também reações ambíguas nos próprios leitores e nos próprios críticos. Por isso que eu gosto tanto aí de estudar. A Angélica também colocou degenerado também, né? É outro estigma que ele recebe na obra. Pode passar, Matheus, por favor. Bom, e aí para a gente entender um pouquinho essa crítica do Lima, mas que sim, ele avança alguns procedimentos, eu trago a questão da linguagem nos escritos do Lima Barreto, né? Por quê? Porque como eu já falei para vocês, muitas vezes a obra do Lima era vista assim como algo que ele não revisava, que ele não se preocupava em conferir, que ele escrevia mal, né? Às vezes colocavam até questões que ele tinha escrito algo errado e não era bem assim. E aí o que acontece? A gente tem esse combate ao formalismo, ao academicismo da literatura no final do século XIX e início do século XX. O que depois é elogiado no modernismo. Só que o Lima não foi visto com esse, né, as obras dele não foram vistas com esse caráter antecipador do modernismo, por um anseio de libertação, por uma luta contra as normas, né? Mas era a intenção dele. Eu trago aqui um trechinho já de Numa e a Ninfa. A gente tem uma personagem que é o Dr. Chaveco. Ele é descrito, né, como uma pessoa ali, eu coloco entre aspas, mas é porque é o termo que é usado no livro, né, como um roceiro, e arruinado financeiramente. Ele tinha o desejo de ganhar o cargo de chefe de polícia. E aí a gente tem, através do discurso direto, uma fala desse doutor Chaveco, e aí só para contextualizar, né, era o doutor José Dias Chaveco, mais conhecido por Juca Chaveco, que naquele instante expunha Bogolov as suas doutrinas policiais. E aí a gente tem o discurso direto marca para nós, que é um diálogo, né? Então o que ele queria retratar era a fala, mas ele é criticado. Então, olha só, Quá retrato, doutor? Quá nada. Se alguém viu, o marvado pode ser preso. Mas se não viu, quá? Só se outro vier contar. O que ele queria com isso, né? Ele queria justamente trazer a fala do povo, né? Aqui de um recorte. Só que isso, na época em que ele escreve, não é compreendido. É um procedimento criticado, né? Pois é, né? Guimarães Rosa escrevendo um livro inteiro. Depois a gente tem, inclusive, aquele, no modernismo, né, um poema clássico, que é o... Esqueci agora, o Vício da Fala, Vício na Fala, Vício da Fala, que vai trazer essa questão também para nós, né, de mostrar literalmente isso, o coloquial. E o Lima foi criticado por esses procedimentos, né? E aí achei interessante aqui que apareceu, a gente percebe como esses estigmas,
invisibilizaram ou foram utilizados para invisibilizar a obra do Lima. É exatamente isso, né? Não foi realmente compreendido. Pode passar, Matheus. Então, ele vai, né, representar essa fala cotidiana, ele vai inserir nessas manifestações dessas personagens justamente por um discurso direto, as falas típicas da oralidade, como nós já falamos, né, se no modernismo foi festejado, no Lima foi incompreendido, certo? E aí, o que a gente entende, né? Esse aspecto da linguagem dele como algo inovador, sim, opositor do modelo parnasiano. O que o Lima desejava, né? Um leitor capaz, não só aqui, né? Aqui ele introduz essa fala da oralidade, mas alguns casos em que a ficção dele é vista como simplista, panfletária, militante, né? Na verdade, o que ele queria? Ele queria uma produção que fosse acessível para os problemas da época, né? Essa outra arte devido a essas circunstâncias históricas. Pode falar, Matheus. Vou ser bem rapidinho, Brenda, só porque é um papo assim, muito instigante, né? E a gente ali no chat também já está empolgando um pouco nisso, que é essa questão, né, de como que a crítica ela vai assumindo um papel assim muito importante, às vezes até mais do que a gente atribui, né? Esses dias para trás saiu uma entrevista, não sei se ela é recente, mas rodou recentemente, do Djavan, né, falando que os críticos, na verdade, não entendem as músicas dele. Então, por isso que, né, falam que são músicas, enfim, abstratas, né? Não lembro se foi esse conceito que ele usou, mas que traz uma abstração. Né? Ele fala que não traz. A gente que não entendeu bem o que ele quis dizer, né? E aí eu fico pensando isso, puxado para o Lima, que é um pouco nessa perspectiva, né? A gente vê que um cara que, como ele, né, já estava trazendo uma série de questões super inovadoras e modernas, e que pela própria recepção, né, da crítica e dos críticos, meio que foi podando, né, o trabalho dele. Assim. A gente vê que, muito diferente, né, do Machado, que morreu com todas as honrarias possíveis, né, o Lima foi o contrário. Né? Então a gente vê como que a crítica, de fato, né, teve esse poder de silenciamento. Né? E esse trabalho de recuperar a obra, o trabalho dele, também é um trabalho crítico, mas muito tempo depois. Né? Então, assim, eu fico pensando sempre sobre isso e o nosso trabalho, né? A responsabilidade que a gente carrega assim, nesse sentido, né? Sobretudo com a literatura contemporânea, né? A gente vê as polêmicas que estão aí em torno de algumas obras novas, enfim. Então é algo para se pensar, né? Sim, exatamente. E essa questão que você toca do Machado, né? Então, as honrarias que o Machado teve, o Lima, até inclusive, toca na questão da Academia Brasileira de Letras, né? O Lima, ele tenta entrar, a primeira vez que ele tenta ingressar na Academia Brasileira de Letras foi em 1917. Deixa eu só abrir aqui que eu tenho a data, que eu estou com o PDF aberto aqui. Julho de 1917 foi a primeira vez que ele tentou entrar. A inscrição dele nem ao menos foi considerada. Depois, em fevereiro de 1919, ele se candidatou à vaga e perdeu. E tem ainda uma terceira, né, em 1921, ele desiste, né, volta atrás e retira a candidatura. Mas, assim, 2 vezes ele tenta se candidata, uma candidatura nem ao menos é aceita, e depois ele perde. Então, nem isso, né, ele conseguiu. E é, inclusive, uma das ambiguidades dele também, porque ele criticava os literatos, ele criticava ali a academia, mas até destoava dessa academia, mas ele tenta entrar na instituição. Né? E aí a Lilian Frost vai falar dessa ambiguidade do Lima, né? Que ele tinha também essa postura do contra. Ele era, e ele mesmo gostava de provocar isso, né? Então ele era contra os políticos, ele era contra a aristocracia, ele era contra a mediocridade, né?
Ele era gente como a gente, exato, né? E como ele tinha também essa sinceridade, ele não mascarava e implodir o sistema, exatamente. Até mesmo o trabalho dele que ele detestava, né? Eu não lembro agora se foi na Lívia Fraz ou no Francisco de Assis Barbosa, mas que eu li, né, nas biografias dele e tudo mais, que ele detestava, né, o ofício dele de amanuense da Secretaria de Guerra, e inclusive alguns trechos, né, alguns manuscritos do Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele pegava as folhas da secretaria, né, então ele pegava aquilo para escrever, não estava nem aí, os manuscritos têm o cabeçalho ali da Secretaria de Guerra, então ele tem essa política mesmo de ser do contra, de adotar aí essas questões. E exatamente, né, a crítica que... Exatamente, salivava que era funcionário público, né? Parece a gente, né, querendo entrar no concurso do Estado, pelo menos aqui, né? Eu que sou de São Paulo, a gente querendo entrar, né, no concurso do Estado, e depois a gente vai debater educação, enfim, né? O Lima, ele era, né, gente como a gente, exatamente. Então, isso também é interessante. Mas é o que eu sempre gosto de falar, né? Tem sim muito do Lima nas obras, a gente precisa entender o Lima Barreto como cidadão, crítica com desejo de mudança, exatamente. Não estava errado e foi visto como errado. E a gente precisa entender, não tem como, né? Eu não consigo fazer, o pessoal da literatura, né, vai me entender melhor, mas não tem como você pegar uma análise estruturalista, por exemplo, na obra do Lima, crua, né? Não, assim, eu pelo menos não consigo, né? Acho muito difícil desvencilhar o Lima escritor, contexto de produção das obras dele, principalmente quando a gente analisa essa questão satírica, mas não foi só isso, né? Não é só o Lima pessoa ali. Ele tem essa observação, ele não foi um jornalista, por exemplo, de tratar aquilo sem um arranjo estético, sem um cuidado. Tem ali literatura, tem intencionalidade, tem construção estética, tem construção ideológica, tem plano narrativo, né? Tudo isso para levantar, sim, essa crítica. Então, debater a fortuna crítica do Lima, a gente poderia ficar aí um curso só para isso, né? Porque ainda assim não tem tudo aí, a gente nunca consegue, né, realmente dar conta de tudo. Pode passar, Matheus. Aí, só para falar um pouquinho, né, entre esses fatos e a literatura, para a gente entrar, na semana que vem eu aprofundo também um pouco melhor as questões de literatura e história, porque ele escreve o Numa e a Ninfa ambientado nos acontecimentos das eleições de 1910. Então, ele satiriza esses aspectos, coloca alguns aspectos ali, até inclusive figuras que foram facilmente identificadas quando o romance foi lançado, mas aí eu aprofundo que era exatamente na semana que vem, mas só para a gente já entender como que ele fazia isso. Só beber uma água, porque ainda mais com esse calor a gente não dá conta. Vamos lá. Então, olha só. Crítico e observador, como nós já falamos, o Lima Barreto foi capaz de fazer da literatura o seu veículo crítico. Então, é sim através da literatura que ele vai transmitir ideias e denunciar diversos vícios que até hoje refletem a sociedade brasileira. Então, o que acontece? Como nós já falamos, na época foi essa incompreensão, né? Então, ele foi sim incompreendido e tudo mais. Mas hoje, a gente lê as obras do Lima, principalmente assim, como eu já citei, né? Existem estudos do Lima que vão para o lado de analisar as obras em que ele fala do preconceito racial, existem algumas que vão para o lado de analisar questão dos cenários, né? Como que ele constrói e tudo mais, enfim. Eu faço o enfoque ali nessa questão da sátira, mais especificamente a sátira política. E aí o que é muito interessante é que vários dos problemas que o Lima coloca na obra dele, há mais de um século, a gente consegue facilmente trazer a problemática para o Brasil atual. Tanto que o título da biografia dele, publicada pela Lima Schwarz, é Lima Barreto, Triste Visionário, né?
Então ele enxergava aquilo. Infelizmente, né, muito do que ele coloca a gente ainda percebe hoje, mas é isso, né? Ele foi capaz, sim, na época incompreendido, mas hoje a gente percebe que isso reflete a nossa sociedade. E aí o que eu acho interessante é dizer justamente, né? O contexto aqui, ou seja, o aqui se referindo aos escritos do Lima Barreto, era o da Primeira República Brasileira, momento que prometeu a igualdade, mas entregou a exclusão social de largas partes da população. Por isso mesmo, virou palco para muitas revoltas e manifestações a favor dos direitos sociais e civis. Lima estava sempre ali presente, opinando, criticando, clamando por igualdade e justiça, para si e para os demais. Então, eu acho que isso aqui é muito interessante, é o que o Matheus falou, né? Policarpo Quaresma é o Brasil dos últimos anos, exatamente. Eu que trabalho também com educação básica, levar o Lima Barreto para a sala de aula, principalmente o Policarpo Quaresma, nesses últimos anos, nesses últimos 2 anos principalmente, é extremamente desafiador, né? Por conta exatamente do que a personagem denuncia para nós. É uma denúncia que a gente consegue facilmente, né, colocar para os dias atuais, dá para perceber muito ali. Então, principalmente para trabalhar em sala de aula, tem todo um desafio, né? O que é interessante aqui, né? A gente pensar quando a gente tem aqui momento que prometeu a igualdade, mas entregou a exclusão social de largas partes da população. E aqui é interessante a gente pensar, sobretudo, naquela crônica que eu citei no começo da aula, que é a crônica Maio, que ele escreve anos depois, né? Mas quando ele presencia a abolição, a assinatura da lei, né? Então, a assinatura da lei, naquele momento, ela foi sim vista como algo benéfico, como algo, né, ótimo. Ele, inclusive, vai citar, né, a figura da princesa Isabel, inclusive, como uma figura materna. Ele coloca isso na crônica dele, que quando criança era um pensamento que ele tinha, né? Então, aquilo foi tudo muito bonito, muito, assim, realmente de trazer esperança para a população. É isso, ele romantiza, né, enquanto criança, mas depois ele vai dizer, né, como estamos longe de ser livres. Ou seja, para a gente entender também, né, essa questão do momento em que ele vive, ele como ser social, nenhuma mudança, nenhuma resistência, ela não se dá do nada, né? Ela acompanha aí um processo. E talvez isso seja mais problemático e que ele vai agir com essa, eles dizem, com a chamada violência dele. Por quê? Comete uma coisa, entregar outra, é uma exclusão social. O que a gente tem boa parte da população. E aí fica aí, né? Ele opina, ele critica, ele clama pelo quê? Né? Por essa igualdade e por essa justiça. Não só para ele, mas para os outros. Pode passar, Matheus. Matheus. Tá. Uhum.
para vocês? Sim, voltou. Voltou? Ai, desculpa. Tá. Matheus, quer voltar o outro slide? Deu para pegar a discussão? Só para eu me situar onde paramos. Deu sim, mas eu volto um pouquinho. Tá, só para a gente não perder o fio. Gente, realmente, nem a internet está sobrevivendo ao calor. Tá complicado. Hoje, eu estava dando aula à tarde e o computador o computador da escola, né? Não era nem o meu. Ele chegou a desligar e aí a gente tem lá o chefe da informática, ele comentou, né? É o calor, gente. Não tem horas que não tem como, né? Um monte de menino usando sala de informática caiu. E não tem como, né? Então, um pouquinho de paciência, a gente peça desculpas. Bom, só para voltar aqui, então, vocês conseguiram pegar até a parte que eu comentei da crônica, né? Que eu vi que ele fala, né? Do momento ali. E depois que esse momento, né? Que promete essa igualdade, entrega a exclusão social, esses processos que... Ah, tá, foi no início já da citação. Ah, não, então tá. Então essa parte já foi. Pode passar mesmo, então, Matheus. Só para não perder a discussão. Aqui a Beatriz Rezende, que é outra estudiosa da obra do Lima Barreto, que eu, assim, acompanho, né, os livros dela e as observações dela. Ela vai dizer assim: é curioso observarmos que os aspectos mais vulneráveis à crítica nos primeiros anos da República são os mesmos que ainda hoje aparecem como os mais mobilizadores da opinião pública. A corrupção, o abuso do poder, a má administração, a malversação do dinheiro público, tudo isso transformando numa falta de confiança nos homens públicos e, mais do que isso, na própria política, né? Então, aqui, quando a gente pega a sátira política do Lima, isso se faz muito evidente, porque até hoje, são os temas que ele critica. Então, corrupção, né? Abuso de poder. Então, tem até um dos trechos que aparece no Minha Ninfa e também aparece em Aventuras do Dr. Bogoloff. Gente, esse Bogoloff eu já vi ele pronunciado de 2 vezes, tá? Bogoloff e Bogoloff. Então, eu e meu orientador entramos em consenso em Bogoloff. Mas se alguém aí souber, né, de alguma questão dessa pronúncia, porque em 2 escritos ele já fez de forma diferente. Um ele já acentuou e o outro ele não acentuou. Então, se eu estiver pronunciando errado, alguém, né, pode me corrigir ou a gente adota também um e segue. Mas vai aparecer nessa obra dele do abuso de poder uma situação em que vai sair, né, um barco para o interior, lá do Rio, e vai para o interior. E aí um senador esquece o binóculo. Ele, lá já no meio do caminho, né, assim, o barco já tinha começado a viagem, e ele esquece o binóculo e ele pede para o comandante voltar. E o comandante fala que é inviável voltar, porque a viagem já começou, que ele pode arrumar um outro binóculo. Ele fala, não, mas eu quero aquele. O comandante insiste que não tem como voltar. E aí ele vai dizer assim, e ele vai usar uma frase, né, que a gente quase não ouve mais, que é: você sabe com quem você está falando? Né? E aí ele vai dizer que ele é senador e que então, se não voltar, se ele não tiver o binóculo que ele tanto quer, ele vai cortar os encargos dados para a companhia ali, né? E aí a viagem volta com todo mundo para pegar o binóculo do senador, né? Nada parecido com o que a gente vivencia hoje, né? A gente não tem nenhuma situação de abuso de poder, né, na sociedade brasileira. Então,
essa forma, né, extremamente intencional, lúcida e crítica que ele colocava nos escritos dele, tá? E aí, outra questão que eu acho muito interessante que acontece é essa falta de confiança nos homens públicos e, inclusive, na própria política. Tudo bem até aqui, gente? Tudo certo? Tá, achei que tinha caído de novo. Pode passar, Matheus, por favor. Bom, agora eu já vou me deter a análise de um texto, até para depois a gente conseguir deixar mais tempo para comentários e tudo mais, que é uma crônica dele que se chama O Pistolão, tá? Pode passar, Matheus. Eu vou primeiro ler a crônica, são 2 telas só, ela é curtinha, para daí a gente voltar e analisar os trechos principais. Vocês já conhecem esse texto dele? Só para eu me situar também. Não? Então tá. Para ser sincera, a primeira vez que eu me deparei com ele foi durante o primeiro ano do mestrado. Ele caiu em uma prova de vestibular daqui do estado de São Paulo, uma prova elaborada pela banca da VUNESP. E aí eu vi que tinha Lima Barreto, adorei a prova, né? E aí eu peguei a crônica para analisar e analisar também alguns estudos sobre ela. Ela é bem curtinha e ela condensa de forma bem bacana algumas dessas questões políticas e críticas que nós comentamos. Então, olha só. Quando o Dr. Café foi nomeado diretor do Serviço de Construção de Albergues e Hospedarias, anunciou aos 4 ventos que não atenderia a pistolões. Sabe toda a gente em que consiste o pistolão ou o cartucho. É uma carta ou cartão de pessoa influente, de amigo ou amiga, de chefão político que faz as altas autoridades torcerem a justiça e o direito. Café tinha anunciado que não atenderia absolutamente aos tais cartuchos, que ia decidir por si todos os casos e questões. Firme em tal propósito, ele se trancara no gabinete e lia os regulamentos que inteiramente desconhecia, sobretudo os da sua repartição. Naquele dia, o doutor teve a notícia de que um moço procurava. Deu ordem a um contínuo que o fizesse entrar. Pode passar, Matheus. Que deseja? Vossa Excelência há de perdoar-me o incômodo. Eu desejava ser nomeado porteiro do albergue da Ilha do Governador. Há albergue lá? Ah, sim, senhor. Café pensou um tempo e disse com rapidez: Não conheço bem o senhor. Quem me garante a sua idoneidade para o cargo? Vossa Excelência disse que não admitia empenhos. É verdade. Mas saberá Vossa Excelência que eu... o senhor deve fazer-se recomendar. Tenho mesmo já a recomendação. De quem é? Do senador Xisto. Deixe-me ver. Café leu a carta e lembrou-se de que esse senador tinha concorrido muito para a nomeação dele. Leu e respondeu: Pode ir, amanhã estará nomeado. Uma crônica aí de 10 de abril de 1915, né? E aí, assim, só de uma primeira leitura, o que dá aí para a gente perceber e condensar do que a gente viu na aula, daquilo que vocês também já sabem da obra do Lima? O que chama atenção? Conveniência, né? Exatamente. Mais alguma coisa? Pode falar, Thiago. Aí tem várias camadas, porque pode estar questionando a questão da própria figura do café, porque ele vai estar. Não sei se você já lembra daquele, o Mendigo Rico, em que ele vai estar falando da figura do café em si. A gente pode estar pensando também, inclusive, a figura do político, porque muitas das sátiras dele, ele vai estar colocando que a função do cargo público não precisava de necessariamente concurso público e tinha isso nas funções gerais da burocracia. Não precisava necessariamente você ser concursado. Por isso que o Leão Barreto gostava muito de salivar a ideia do homem concursado, exatamente para fugir desse nicho de pessoas que se viviam só de pistolões. E nessa sátira, pelo menos eu vejo esses 2 caminhos de estar sendo discutido. A questão desse perfil, né, dessas 2 pessoas.
Sim, exatamente. Matheus, você consegue voltar o slide? Só um minutinho aqui, que eu vou tentar compartilhar sem pegar minha tela toda. Peraí. Tá bom. Que aí eu vou só voltar para a gente analisar até algumas questões estilísticas mesmo, que ele coloca, alguns pontos irônicos, né? Mas é isso, é o QI, né? É o que indica que é atemporal, né? Então, não, eu não vou fazer isso, até essa hipocrisia também, né? Porque eu não vou fazer isso e tudo mais. E aí, primeiro ele vai dizer que né, ele precisa saber quem é essa pessoa, mas ó, o que ele precisa saber, na verdade, é apenas quem o recomendou, ou seja, quem o indicou. Então, eu acho essa crônica em si interessante por conta disso. Só esperar o Matheus voltar com ela para a gente analisar. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Só um minutinho. Estão abertas sessões para comentários, porque eu tenho várias dúvidas, na verdade, não só dessa crônica. Tá, assim que eu já terminar essa análise da crônica, aí eu já vou abrir. Acho que mais uns 10 Tá, minutinhos, que era o que eu estava perfeito. planejando mesmo. Já vou abrir. Mas tá dando para acompanhar, gente? Tá tudo certinho? Eu só tirei aqui porque eu tenho que ver o negócio da lista de presença e tal, eu não estava conseguindo. Tá, não, tranquilo. Ah, o Lima é maravilhoso, né? Então, é sempre muito bom falar de Lima Barreto. Eu gosto de levar Lima Barreto na educação básica, né? Como professora de literatura. Eu, como estudante, eu não tive contato com a obra dele no ensino médio. Eu fui conhecê-lo justamente na faculdade, até então não tinha contato. E toda vez que eu levo para a sala de aula, ele é muito bem aceito, né? Então, isso eu acho muito bacana também, porque para quem trabalha aí, eu levo no ensino médio, que é a minha realidade, em que eu atuo como professora, mas eles realmente eles gostam, assim, a gente percebe um entusiasmo desses estudantes pro Lima Barreto. Então, eu sempre falo que inclusive, como professores, dá para a gente levar Lima Barreto para a sala de aula. Bom, voltando, eu costumo levar crônicas, até contos também eu consigo levar, assim, com algumas turmas que eu tenho, que são turmas menores. Aí dá para levar contos também. Eles gostam muito do A Nova Califórnia, né? Que é aquele em que as pessoas saem para pegar os ossos no cemitério para transformar em ouro. Eles adoram essa, né? Então, o Lima, na sala de aula, eu tenho uma experiência muito positiva, porque ele sempre foi, pelo menos na minha experiência, ele sempre foi bem aceito, né? Então, fica aí a dica também. Bom, voltando para a crônica, né? Então, aqui a gente tem essa questão, ele foi nomeado diretor, então a gente tem aí esse cargo colocado, essa superioridade, esse doutor também, essa alcunha aí de doutor também é outra coisa que o Lima gosta de cutucar, né, nas crônicas dele. E aí a gente tem esse doutor Café que vai anunciar aos quatro ventos, então, que não atenderia pistolões, ou seja, é uma coisa que ele deixa muito explícita que ele não vai fazer. E aí depois a gente tem essa explicação, o que é o pistolão, né? É justamente uma carta de recomendação, uma pessoa influente ali, um chefão político, que vai... É o famoso QI, né? Hoje a gente chama o pistolão muito mais de QI, é o quem indica, né? E o Café tinha, né, já falado, deixado isso muito certo, que ele não faria, que ele decidiria tudo. E aí, muito firme nisso, porque, né, é o propósito dele, se tranca no gabinete, se trancara, né, no gabinete, e isso aqui a gente já tem um tom interessante. Lia os regulamentos que inteiramente desconhecia, sobretudo da sua repartição. Ou seja, ele fica ali trancado naquele gabinete, mas ele, né, ele lia, mas não absorvia nada, né? Não tinha o conhecimento. Ele próprio é um QI, né? Porque não faz muito sentido ele estar ali.
Então, sobretudo esses da repartição dele, o que é mais problemático ainda, né? Depois, no Nomeaninfo, a gente também tem, de novo, essas figuras desses diretores, né, que são nomeados, mas que não têm competência e que ficam ali naquela pilha de papel, que daí para a sociedade parece que eles estão estudando muito e tomando conhecimento de muita coisa, mas na verdade eles não absorvem, né? E aí, naquele dia, né, então essa situação que vai acontecer, um moço procurava e ele manda esse moço entrar. Pode passar, Matheus. E aí agora a gente tem, sobretudo, essa questão construída, né, no discurso direto, esse diálogo entre as duas personagens. E aí ele já vai perguntar o que deseja, né, e tudo mais, e aí a gente já percebe o tom, né? Vossa Excelência há de perdoar-me o incômodo. Desejava ser nomeado porteiro do albergue da Ilha do Governador. Agora, uma coisa que é muito interessante, que é a resposta do Dr. Café. Há albergue lá? E qual que é a função dele? Né? Então, ele está em uma função e ele não sabe onde tem ou não albergues. Então, vai alguém pedir esse cargo e ele nem sabe da existência do local que, em tese, ele que deveria ali, né, administrar, ser o diretor ali e organizar, nomear as pessoas realmente e tudo mais, mas ele nem sabe da existência. Então, assim, né, assim, senhor. Pensa um tempo, né, aí ele tenta dizer, né, como assim? Mas como é que eu vou saber que você dá certo para esse cargo? E aí já tem aqui, né, de novo, uma questão irônica, por quê? Porque o Dr. Café faz questão de espalhar aos quatro ventos que ele não iria ficar aceitando isso. Então, o próprio moço já fala, né, Vossa Excelência diz que não admite empenhos e tudo mais, mas, por fim, ele vai dizer, você tem que se fazer recomendar. E é uma recomendação de nada mais, ninguém menos que um senador. E aí a gente volta naquela situação, né? Se o senador, lá na outra obra do Lima Barreto, é aquele que fala, né? Você sabe com quem você está falando? Então a gente sabe que um senador é aí uma figura importante, uma figura aí de QI mesmo, né? E aí ele vai ler a carta e vai se lembrar que tinha concorrido para a nomeação dele. E aí ele não tem muito o que fazer, né? Leu e respondeu. Pode ir, amanhã estará nomeado. Ou seja, ele não tem o Dr. Café não tem competência para fazer o que faz, porque não sabe onde estão as coisas que ele precisa cuidar, lê e não conhece, né? Lê e não absorve o que tem que fazer, e coloca as pessoas nos cargos sem ao menos saber se elas serão, então, competentes ou não, simplesmente por uma recomendação de alguém que ele julga aí, que ele não pode, né, dizer não por todo esse jogo político de influências e tudo mais. Então, é um texto curto, mas que condensa isso, essa ironia que ele traz aí sutil, né? Eu gosto muito ali da pergunta, né? Há albergue lá? Eu acho que isso condensa muito bem esse discurso irônico que ele traz. E que satiriza, né? Que ataca essa classe aí de diretor. Pode falar, Matheus. Nossa, Brenda, eu acho muito legal assim, esses links que a gente vai fazendo, né? Como eu comentei, eu não conhecia essa crônica dele, mas nós lemos aqui, né, no grupo há uns semestres atrás, não sei se o pessoal que está aí lembra também, O Homem que Sabia Javanês, né? Uhum. E, cara, é muito interessante como que o caminho, assim, como que ele vai trilhando um caminho muito parecido, né? Então, é um homem que não sabe falar essa língua, né, javanês, finge que sabe, todo mundo acredita que ele sabe, no fim das contas ele, né, viaja, tem contato com um monte de gente importante, só pelo status que ele adquiriu, né? Então, assim, ele não tem competência nenhuma para traduzir a língua, nem nada, e ele vai só galgando mais posições, ele vai só se tornando mais influente, mais importante dentro da sociedade, né? A gente vai percebendo como que, por essa constância disso na obra dele, né, há um projeto, né? Há um projeto crítico, né, político, né, para o Brasil e tal. Então, achei assim bem bacana esse linkzinho.
Sim, exatamente. É isso, né? É esse processo, sim, intencional. E é isso, né, que eu tento trazer tanto, que é a intencionalidade mesmo. É um projeto que ele tem de escrever assim, né? A ironia do doutor. Tanto que, só já adiantando um linkzinho para a semana que vem, até para deixar vocês curiosos, mas, né, para quem às vezes não conhece, mas o doutor Bogoloff, né? Ele é doutor, o Tiago colocou aqui, né? A ironia do doutor que sabe e de tudo pode falar mesmo sem saber a real. Na verdade, o Dr. Bogolov é um russo que vem para o Brasil e aí falam para ele, né, que como ele era loiro estrangeiro, ele poderia ir longe no Brasil se ele quisesse, né? Porque ele conseguiria recomendações facilmente e aí passa a ser chamado de doutor por isso e tudo mais. E aí ele vai tentar um cargo nas Belas Artes, não tinha esse cargo, e aí recomendam para ele falar de agricultura. Agricultura também não tem vaga, então perguntam se ele sabe alguma coisa de pecuária, sempre nisso, né? Então não tem um, mas tem o outro, né? E vai falar de pecuária. E aí, de forma muito grotesca, né? Muito hiperbólica mesmo, ele vai dizer pro ministro que ele tem um método, então, de criar, né? E aí ele vai dizer, semana que vem eu corrijo se eu estiver errado, mas eu tenho quase certeza que é isso. Ele vai dizer que ele vai criar galinhas do tamanho de porcos, porcos do tamanho de bois e bois do tamanho de elefantes. Tudo com uma forma, né, natural, sem nenhum tipo aí de nada mirabolante. Ele simplesmente, com o método dele, ele consegue fazer isso. E aí, nesse momento, o leitor, né, já está achando isso ridículo, você ri, porque é absurdo, é construído para ser grotesco, é construído para levantar o riso, para realmente, né, você ficar, poxa, o que é isso? Enquanto ele vai falando, o ministro só responde, uau, que maravilha, isso vai trazer uma honra ao meu ministério. E aí o capítulo termina, né, no dia seguinte, ele começa ali como diretor da Pecuária Nacional. De novo, sem saber nada, de uma forma aqui completamente ridícula, né? Completamente hiperbólica, exagerada mesmo, para denunciar para nós o que acontecia, né, na época e que infelizmente a gente ainda presencia nos dias atuais. Certo, gente? Pode passar, Matheus? Das discussões, as discussões que eu planejei, né, para terminar aí por volta de 8h30, para dar tempo de abrir para as perguntas, para comentários, era isso. Então, agora deixo um pouquinho com vocês. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não sei se eu fui muito clara, né, na minha explicação, mas dúvidas, sugestões, comentários. Tiago, pode falar? Então, primeiro, parabéns pela apresentação, foi maravilhoso. Depois que eu fui ver lá o link que acho que foi o Matheus falou que estava no e-mail, não tinha visto a questão da bibliografia, tem muitas referências boas. Vou dar uma olhada, inclusive vou conferir depois, se você pode disponibilizar o slide, não sei. Posso? Outra questão que eu estava pensando nessa questão do café que você estava falando, eu não sei se você já viu esse viés também da relação do direito e literatura no Lima Barreto, porque ele fala muito sobre esse processo legislativo e ele vai discutir qual a finalidade da lei, qual a pretensão de se ocupar um cargo público, de ser ou não um legislador. E eu penso também que o próprio parágrafo, quando ele vai estar falando que estava achando esses regulamentos, não estava entendendo nada, era a própria impressão que ele tinha desse fazer legislativo, de que só servia para porcalhar, por assim dizer, a questão da república, né? Porque a república é mais um funcionamento legalista, do ponto de vista de se estar publicando, mas com leis sem finalidade, ou sem nenhum tipo de objetivo, e ele criticava muito. Tal como ele se colocava muitas vezes nessa. Isso, eu estou falando assim do Lima porque eu pesquisei também o Lima. Eu pesquiso o Lima, na verdade. Eu estou fazendo atualmente doutorado aqui na UFRN e na minha dissertação eu trabalhei a relação direito e literatura. E tem muito disso, cara. Essa galera do direito pesquisa muito essa questão do Lima, mas não vê essa relação como algo muito conectado, porque existe uma tendência muito grande, eu não sei se você também concorda, quem estuda o Lima Barreto geralmente não vê
material no conjunto, vem obras em fragmento e muitas vezes se perde algumas questões. Por exemplo, a questão da lei. Não é apenas um tipo de aborrecimento que ele vai estar criando antipatia. Em determinados momentos, ele se coloca nessa função de legislar. Tem uma crônica em que ele vai estar colocando que ele entraria como um legislador no regime maximalista. Então, ele vai estar colocando, além desse viés revolucionário, porque o maximalismo é uma corrente do socialismo, mas acreditava muito na revolução a partir do ponto de vista social, das reformas sociais. Tinha isso. Mas a minha dúvida também era, eu queria saber um pouco, porque é muito difícil encontrar gente que trabalha com Lima para estar discutindo algumas questões, e eu queria saber o que é que você acha por parte dessas críticas, porque você reiterou muito sobre essa questão das injustiças, de não ser compreendido Lima Barreto, e ser uma descoberta recente, por assim dizer, por conta de que ele está aparecendo bastante, na verdade, tanto nas avaliações, nas provas, como na própria crítica. Ele teve recentemente, lá, acho que era na Flip, ele foi tema do evento, é muito recente isso, um dos homenageados, e na minha pesquisa eu trabalho a relação do corpo com a corporeidade humana, e quando eu fiz o comentário na questão do pré-modernismo, que era muito difícil você estar afiliando ele, porque a todo tempo ele coloca que não tem uma afiliação. E a questão dessa originalidade da escrita, vem, que eu estou pesquisando agora, eu estou descobrindo que vem muito dessa estética desenvolvida por Flaubert, da corrente da frenologia, principalmente do Balzac, na verdade, que ele tinha uma aproximação muito com esse debate da frenologia, com as invenções de Gall, não sei se você já viu alguma coisa assim parecida, e porque ele tinha uma atenção muito grande na obra, principalmente na ficção, aos regimes de corpo e corporeidade. Então, ele detalhava muito a questão dos rostos, das fisionomias, das sensações orgânicas e como elas se modulavam no e pelo espaço. Então, cada modulação sensível era uma maneira de perceber o corpo. E nessa estética que ele vai estar tentando reproduzir e recriar, a partir do seu ponto de vista de uma originalidade, eu vejo um distanciamento muito dessa questão desse pré-modernismo. Tem muito do realismo também, mas é mais nessa questão dessa afiliação. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, o que é que você pensa sobre esse próprio enquadramento que esses pesquisadores recentes colocam no Lima, porque há muito tempo eles falam sobre esses regimes de corporeidade que o Lima fala, destacando a dor, o tédio, a melancolia, essa questão da sensação do orgânico, do corpo debilitado, quando vai falando da bebida, e é também, para mim, é uma questão super problemática, porque a bebida não é apenas uma válvula de escape, que até o Francisco S. Barbosa ele destaca um pouco, e a Lila também explora. É uma relação muito espacial, sabe? Ele é muito conflitivo, é um autor que a todo tempo está mudando de posições, e isso é bem claro na própria relação com o emprego público, que ele detesta o ambiente, mas tá lá. Eu acho fantástico quando ele saliva dizendo que é empregado público. Isso é uma das grandes contradições do Lima, que reflete muito a própria produção escrita. Porque uma das grandes cismas que eu tenho é em como trabalhar a questão da melancolia e não cair na armadilha de que ela é uma resposta simples do orgânico, como uma simples desencanto. Tem uma tese recente, até do Joaquim, não sei se você já deu uma lida, acho que foi em 2016 ou foi 2004, em que ele vai estar defendendo essa ideia do desencanto na obra do Lima Barreto, e o desencanto aparece na obra como uma resposta orgânica do tempo, dos próprios literatos na época da sua geração, que eram pessoas desencantadas com a República, com esse processo de modernização que prometia integração social, mas falhou durante esse processo, e explora muito essa questão racial, mas é muito melindroso essa afirmação de que o desencanto é algo automático. Eu não sei se estou sendo claro, não sei se está sendo claro, mas é no sentido de que existe uma relação muito grande com o espaço, porque é muito difícil qualificar o Leão Barreto como simples melancólico, porque a todo tempo ele vai utilizar, inclusive da sátira que você trabalha, para estar se desvencilhando desse perfil. A todo tempo ele vai estar desse perfil melancólico, suicida, mas a todo tempo ele fala de esperança, porque a ideia do suicídio, pelo menos que eu estou percebendo agora na pesquisa da tese, é de que reflete muito essa ideia de se discutir a vida, o viver, né? Esse estar vivo. Tá triste faz parte da vida. E isso é muito claro quando você lê as crônicas, ele falando uma série de afirmações sobre o regime de vida, e quando você passa para os romances, porque é muito provocativo enquadrar o Lima como um melancólico, como uma pessoa
decadente, porque a própria decadência dele nos últimos anos de vida, nos primeiros anos de vida, você não vê esse sinal de Lima. A própria se entregar, sabe? E eu não sei se também você percebeu, vou já parar, tá bom? Que deixar os outros também falarem. Não sei se você também percebeu que ele muda muito o tom. Não sei, não sei exatamente o que é que você pesquisa, se é as crônicas ou se você parte também para essas obras não ficcionais dele, que são os diários, as crônicas, porque existem vários limas. Na crônica, o Lima Barreto, ele, em nenhum momento ele vai estar dizendo que é depressivo, melancólico. Ele diz que tem esses sinais, esses picos de sensibilidade, mas ele não se entrega. Nos últimos anos de vida, ele não vai dizer que estava doente. Tem uma crônica, você vai ver isso nas correspondências, ele dizendo que estava com o organismo todo dilacerado. E é uma pessoa que, semanas antes, tinha publicado que estava bem, sabe? Então, existem vários limas, o lima na esfera pública e na esfera privada. Aí é isso. Falei demais. Obrigada, Tiago, pelas contribuições. Eu achei muito interessante a sua pesquisa, né, de relacionar o Lima Barreto ao direito. Vou ser sincera que não, assim, já tinha visto algumas questões, porque ele fala muito da burocracia e tudo mais, mas que achei realmente bem interessante a forma como você pesquisa, achei bem bacana. Voltando, né, ao primeiro assunto que você comentou, dessa questão de ele comentar das leis e tudo mais, no Homem que Sabia Javanês, se eu não me engano, até eu acho que, eu tenho quase certeza que é nesse conto, que ele fala, né, que ele se aventura nesse Brasil burocrático, né, que é um país extremamente burocrático, cheio de regrinhas, né, e tudo mais. Então, isso aparece em várias obras dele. Número Ninfa é outra que aparece. E como você também destacou, uma questão é sim difícil, né, para a gente enquadrar o Lima em alguma estética e tudo mais. Essa perspectiva que você colocou, para ser sincera, não me aprofundei nela, né? Mas o que é interessante a gente pensar é essa questão do quanto ele reage, então, que ele não se entrega, né, como você bem coloca. Então, ele tem sim essas características de ser visto, né, como essa melancolia nas obras dele, tem sim, né, mas tem esse tom de esperança e esse tom sempre de crítica mesmo, e ele sempre reage, né, a isso, ele tem uma reação contra aquilo que ele não concorda. Então, isso também é bem interessante de a gente pensar na obra dele. Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa? Pode falar, Natan. Eu queria só fazer um comentário que o Tiago falou da questão do direito na literatura, né, do Lima Barreto. E eu estudei o direito à literatura em uma crônica do Lima Barreto, que é a crônica A Biblioteca, que é uma crônica que, não sei se você já leu essa crônica, é muito boa, eu recomendo. É uma crônica que o Lima ele vai se debruçar a respeito da mudança de local da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né? Que ela ficava ali. Eu não fui no Rio de Janeiro, né, para saber onde é cada uma dessas localizações, mas a mudança física, né, geográfica da biblioteca foi de aproximadamente 400 metros, assim, saiu de um lugar e foi para 400 metros depois. Só que o Lima, ele se debruça na parte arquitetônica dessa nova biblioteca, que quem já foi na biblioteca do Rio de Janeiro sabe que parece tudo menos uma biblioteca, é um palácio. E justamente isso que o Lima fala, né, ele começa a se questionar como que uma pessoa como ele, um negro pobre, naquele Rio de Janeiro do início ali do século XX, como que uma pessoa como ele se sentia num espaço daquele, né? E que aquela arquitetura ali meio que afastava um cidadão como o Lima do direito a entrar ali e se educar, né, e ler e ter acesso a todas as literaturas que ele poderia. Então, ele até meio que começa a divagar, assim, a respeito de, pô, será que eu
vou conseguir continuar vindo nesse lugar aqui, porque eu venho e as pessoas elas estão todas pomposas, com roupas tal, e eu não tenho roupas para adentrar esse novo local, né? Então, será que eu pertenço? E isso é muito marcante, assim, principalmente para quem é negro, sabe? E vai adentrar em determinados lugares e sabe, e você dentro de você você começa a pensar, pô, eu acho que esse lugar aqui não é para mim, por conta de toda a questão estrutural, de racismo estrutural. Então, eu me identifiquei muito e eu gostei muito dessa crônica e recomendo que vocês leiam, porque o Lima, ele, cara, uma coisa que você disse é que não tem como, não é que não tem como, mas é que é difícil separar o Lima das obras dele, né? E realmente isso é muito difícil, porque tem muito do Lima em cada coisa que ele escreve ali. E o que foi muito criticado por uma crítica meio, não vou falar o que eu estou pensando aqui, mas é uma crítica meio com uma má vontade extrema a respeito de tudo que ele escrevia, né? Então, é isso. Eu recomendo que vocês leiam essa crônica, porque ela é muito boa mesmo. Obrigado. Oi? Pode falar, Angélica. É a Angélica, né? Amiga, tô sem áudio. Tá o que agora? Não, eu te vi paradinha ali na tela e eu achei que estava parado, mas parabéns pelo teu trabalho, Brenda. Parabéns pela exposição, né? E aí, na medida em que todo mundo vai falando, a gente fica super curioso para poder ler o trabalho de todo mundo, né? Essa menção aí do Natan relacionada à biblioteca. Natan, por favor, compartilhe o seu trabalho aqui com a gente para a gente poder ler. E aí eu fico pensando assim, quem foi que descortinou o Lima Barreto para a gente, né? Por que a gente ainda não foi publicado, né? Pois a gente está aguardando, viu? Quando tiver essa publicação, compartilhe com a gente, porque é muito bacana, né, Matheus? Vamos compartilhar. E eu fiquei pensando, quem sempre tenho refletido sobre isso, né? Aos primeiros historiadores, profissionais que puderam descortinar o Lima Barreto para a gente. E aí eu fico pensando, tenho refletido muito nos últimos dias da importância do trabalho do professor Francisco de Assis Barbosa, né? Que ele teve toda essa delicadeza de frequentar, de conhecer a família do Lima. E tem um relato da Lilia Schwartz que ela diz que quando ele chegou até a escrita, como a escrita do Lima estava organizada, ele teve a impressão de que o escritor sabia exatamente que em algum momento ele teria esse reconhecimento, né? Diz que todos os escritos, as publicações, as crônicas estavam devidamente organizadas, como que se tivesse ali à espera, né, de uma descoberta, de um reconhecimento que o Lima também queria, né? Ele também, apesar de toda essa ojeriza que ele sentia, ele também buscava um certo reconhecimento. Ele falava muito isso, né, nos diários. E quando você foi relatando, eu fiquei lembrando muito da escrita pessoal dele relacionada aos tempos da Politécnica, né? Que ele frequentava aquele lugar, ele não queria, de uma certa forma, estar ali, de uma certa forma, ele estava na Politécnica para poder dar condição ao pai, que o pai queria um filho doutor, né, engenheiro, mas que ele não se identificava com aquilo. É tanto que ele não conseguiu concluir, né? E ele estava no meio de pessoas que eram completamente diferentes dele. E ele vai para os subúrbios, né? Quando ele vai para os subúrbios e começa a fazer esse trajeto pelos trens, e aí ele começa a ter no cotidiano, e aí eu lembro muito do Lukács, né? Que ele fala que a arte, ela parte do cotidiano, né? A arte, ela parte do cotidiano para que ela possa ser desenvolvida, a partir do cotidiano que os homens vão vivenciando. E o Lima, ele é muito sagaz nessa percepção de ver o cotidiano das pessoas, dos homens simples, das mulheres comuns.
E é isso que a gente vai encontrando nos contos dele. Eu acho que toda vida que a gente fala sobre Lima Barreto é uma coisa que eu me encontro, né? Porque ele fala sobre nós. Eu acho que o Lima fala? O Lima fala da gente, né? Da gente que morre de estudar para conseguir alguma coisa, da gente que é professor e vislumbra no nosso aluno um pouco de sonho. É isso que eu vejo quando eu leio, quando eu estudo o Lima Barreto, né? E eu só queria falar da beleza desse momento mesmo. E ultimamente tem saído algumas. Eu acho até importante porque o Lima está sendo colocado até no cinema, né? Recentemente tivemos aí um filme que é Ao Terceiro Dia. É um filme muito impactante, muito triste. Eu acho que é Antônio Simões o nome do diretor. Posso verificar daqui a pouquinho. Mas o título é Ao Terceiro Dia. Está disponível pelo YouTube para a gente pagar. É um preço razoável, tranquilo. Mas, gente, é muito impactante, ao mesmo tempo, que bom que o Lima está sendo aí descortinado nas escolas, na academia, no nosso dia a dia, né? Era isso que eu queria falar, da beleza mesmo desse momento, e parabenizar a Brenda por esse mini curso, que eu fiquei muito ansiosa. Quando eu vi, eu fiquei super feliz, viu? Fiquei super feliz mesmo. Obrigada. Como eu falei, né? É sempre um prazer falar de Lima, um prazer estudar o Lima. E é esse projeto que ele tinha que a gente também tem agora um dever, assim, digamos, de espalhar a obra do Lima. Como eu falei para vocês, eu tenho experiências muito boas com ele na educação básica, é algo que me deixa muito feliz, porque ele sempre é bem recebido. Eu trabalho em uma ONG aqui na minha cidade também, e aí eu lembro que teve um ano que eu dou aula para ensino médio, e aí isso foi em 2020. Eu estava no comecinho do mestrado, levei para eles O Homem que Sabia Javanês, e pandemia e tudo mais, e aí no discurso de formatura eles citaram o tanto que eles se impactaram de conhecer o Lima, de ter a oportunidade de ter lido um texto do Lima Barreto, então eu lembro que eu me emocionei muito, e como eu falei, eu não tive contato com o Lima Barreto durante a minha educação básica, né? E eu acho que é o trabalho que a gente tem também de espalhar a obra dele, de fazer com que ele esteja sempre ocupando não só esse espaço aqui que é acadêmico, mas todos os espaços, porque era também isso que ele queria, né? Então, eu acho que falar de Lima para mim sempre é um prazer também. Mais alguém? Matheus? Eu queria só falar assim que todos esses autores que vão para uma verve política assim me tocam muito, 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 né? A gente tenta, eu vejo muitas pessoas falando, né? Estava conversando com a Isa esses dias sobre o pessoal do mais ligado ao estruturalismo, né? Que quer tirar nossas emoções diante das análises. Eu falo, gente, como? Né? A gente pega autores assim como Lima, Saramago, o próprio Jorge Amado, e são autores assim que, querendo ou não, a gente lê com o sentimento, né? Então, Lima Barreto é um que me toca muito assim nesse sentido. E aí, também só parabenizar a fala de hoje, assim, acho que foi muito muito proveitosa, assim, né? Vai amarrando algumas coisas. E pelo que eu vi também, muita gente que estuda o Lima, né? Então aí a prosa fica boa mesmo. Bom, agora já dá para encaminhar o encerramento, Matheus, para agradecer? Podemos Pode? sim. Então tá bom. Então, obrigada pela oportunidade, primeiro, né, de falar sobre o Lima. Para mim na verdade, é realmente um prazer. Obrigada a todos que colaboraram, que foram interagindo no chat. Eu acho que isso é legal também para a gente conseguir tornar, né, o espaço esse caráter mesmo dialogado, de debate. Então, só agradecer, espero vocês na semana que vem. Semana que vem tem mais, aí a gente vai aprofundar nessas questões da sátira, de análises, mas desde já gostaria de agradecer muito a presença e a participação de cada um de vocês e dizer que espero todos novamente na semana que vem. Aí, Obrigada, só Matheus, né, sucesso. pelo espaço.
A gente agradece, viu, Brenda? A gente que agradece. Pessoal, esse curso ele vai ficar disponível no YouTube também, né? Então dá para a gente aproveitar e reaproveitar muitas e muitas e muitas, muitas vezes. Mas é isso, né, pessoal? Então só gratidão aí. Obrigado, viu? E até semana que vem. Até.